Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se todos nós ajudássemos, muita coisa seria diferente. Semear luz em meio à escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma das maiores armadilhas que nós podemos cair enquanto nós estamos nos convertendo é começar a comparar a nossa relação com Deus às coisas que acontecem à nossa volta. Então, o que seria isso? Se eu oro e Deus faz aquilo que eu quero ou acaba acontecendo, nossa, Deus está me abençoando, como eu estou fervoroso, como eu estou me aproximando do Senhor. Daqui um pouco eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. Nossa, aí eu acabo simplesmente meio que perdendo a fé, deixando que as coisas acabem esfriando. Então o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado a nada dessa vida. Então, se acontecer o que você quer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus também. Só que, na maior parte do tempo, nós estamos confortáveis querendo viver apenas a nossa vida. Então, assim, eu só me preocupo com as coisas que são minhas, eu simplesmente procuro as coisas que são do meu interesse, eu não testemunho Jesus a ninguém ou não falo nada. Muitas vezes frequento até uma igreja, mas não me atenho a saber nada além daquilo. Então, quando nós conhecemos a Jesus, ele nos dá sabedoria, conhecimento. E ele diz que nós seremos semelhantes a ele. E Jesus, aonde ele passava, ele promovia cura no meio das pessoas. Ele promovia reflexões, pedia para que as pessoas se arrependessem, ele se envolvia no meio daquilo. Então o conhecimento que ele tinha de Deus não ficava meramente preso nele, mas ele semeava aquilo no meio das pessoas, a palavra de Deus. Tudo que ele conhecia, ele dividia. E com nós também precisa ser assim. Então a frase hoje, ela fala justamente disso, sobre se todo mundo ajudasse a semear o amor, como as coisas elas seriam diferentes. Porque querendo ou não, hoje em dia, a imagem da igreja em si, ela tá queimada. Tá queimada e não adianta. Cada igreja tem o seu escândalo diferente, cada doutrinação. Tá ligado a crianças, né? Abuso de crianças. Outra tá ligado a ficar pedindo dinheiro e prometendo cura e fé e coisa. E cada uma, se a gente for procurar, vai ter um tipo de coisa que tá ligado. E isso cai na onde? Cai na conta de Cristo, que não fez nada, ele nem participa muitas vezes dessas coisas, porque Deus ele deixa muito bem claro na palavra que haveriam falsos profetas, que haveriam pessoas que iriam usar o evangelho para difundir uma mensagem, mas não era a mensagem de Deus, era a mensagem deles mesmos, dos interesses deles. E nós, que estamos nos convertendo, né, através da palavra de Deus, de forma genuína, nós devemos sim levar as boas novas às pessoas. Se hoje você tem esse devocional, não é porque eu frequento a igreja, porque eu nunca frequentei a igreja. Eu fiquei praticamente 2 anos, quando eu comecei a me converter, ajudando dentro de uma igreja. Depois o Senhor me disse, olha, saia daí, vai pregar lá para fora porque estou precisando de você para lá. E aí eu faço isso que eu tenho feito desde 2011. Desde 2011. Então você imagina quanto tempo. Ah, porque eu tenho uma rede de pessoas que me ajudam. Não. Nós somos muito poucos. Pelo tamanho do alcance que a gente tem, nós somos muito poucos, mas poucos na mão de Deus. Deus faz grandes maravilhas. Se a gente for simplesmente olhar a quantidade de famílias e de vidas que nós conseguimos alcançar, é muita gente. É muita gente. Para e pensa nisso, é muita gente. Agora imagina se você pudesse ajudar. Quantos mais pessoas nós não alcançaríamos? Isso é um chamado.
que nós temos dentro do meu coração, ou dentro do seu coração e dentro do coração de todo mundo, porque Deus não quer que ninguém se perca. E às vezes tem pessoas no seu ciclo de amizade que a igreja ela não vai conseguir chegar, ou porque muitas vezes elas já participaram da igreja, mas tiveram alguma decepção em alguma coisa e de alguma forma acabam culpando a Cristo pelo erro dos homens. Você imagina o quanto é ruim sofrer. Se você tem ouvido esses devocionais mais recorrentes, eu tenho uma certeza que Deus ele tem começado a transformar a sua vida, como Ele transformou a minha e como eu recebo diversos testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, simplesmente por ouvir a palavra de Deus, por se interessar mais, ter mais sabedoria, por tirar essa dependência emocional, dependência de outras coisas do mundo e tudo isso. Então você imagina você podendo fazer o mesmo por outras pessoas. E às vezes você pode se questionar, mas eu não sei o que falar. Deus ele ensina na palavra que é o Espírito que vai nos usar para que nós possamos entregar alguma coisa para alguém. E você pode se capacitar sim. Cada vez que você lê a palavra de Deus, você está se capacitando. Cada vez que você vê uma pregação, ou vai na igreja, ou ouve um devocional, ou ouve louvores, você está se capacitando. E a questão toda é o que vai transformar a pessoa não é as tuas palavras, não é a sua oração, é a fé. É a presença de Jesus ali que vai causar a obra, que vai fazer o milagre. Não é nós somos simplesmente instrumentos. E assim como eu tive vontade, né? Olhei e falei, esse é o caminho que eu preciso, porque quando eu converso com Deus, a tristeza passa. Quando eu leio a palavra de Deus, aquilo que me machucava já não machuca mais. Quando eu escuto louvores, aquilo que eu dependia, eu já não dependo mais. Então eu vou continuar fazendo isso, até que tudo isso passe. Até que toda essa tristeza e toda essa escuridão, ela saia da minha vida. E aí eu percebi que quando eu chegava perto de outras pessoas que estavam em trevas, isso também acontecia. Se a gente vai lá em Isaías 60, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor ela diz assim: levante-se e refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. O que Deus está pedindo para a gente? Levanta-se e refulja, levante-se e brilhe, levante-se e vá anunciar as boas novas para as outras pessoas. Por quê? Porque sobre vocês está brilhando a luz de Cristo e o povo lá fora está em escuridão e depende de nós fazer isso. O seu sim para Deus vai ajudar não apenas a você. E aqui vem um ponto. Não é porque nós começamos a evangelizar ou porque nós fazemos a obra de Deus que na nossa vida não vai ter tribulação, não vai ter provação, que tudo vai dar certo toda vez. Não. Ontem nós falamos sobre isso, que quando a nossa fé é provada, a perseverança, ela cresce. E ela vai continuar sendo testada até que ela esteja crescida o suficiente. Então vai levar um tempo para que as coisas elas possam acontecer. Mas a palavra também nos ensina que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas, tudo aquilo que é básico, tudo aquilo que é necessário. Então isso não vai nos faltar. A palavra também nos ensina que nunca vi um justo mendigar um pão. E ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai levantar 8. Então assim, nós estamos garantidos pela palavra de Deus que ainda que nós não cuidemos das nossas vidas por ajudar outras pessoas, não ficar gastando 100% do tempo nela, Deus ele vai cuidar de nós. Mas nós precisamos semear essa luz, porque Deus ele está pedindo, olha, meu povo ele está em escuridão, eu estou precisando de vocês. A glória de Deus já está raiando sobre vocês. Vocês não estão vendo a mudança que vocês estão tendo? Não estão vendo o comportamento que vocês têm tido? Então cabe a nós simplesmente buscar o Senhor e tentar dividir essa palavra todos os dias das nossas vidas com essas pessoas. Seja encaminhando o devocional, seja encaminhando o versículo, seja postando as coisas na rede social, seja de qualquer forma. Seja você abrindo muitas vezes um testemunho no seu Instagram e falando alguma coisa. Por mais que às vezes você não se sinta capaz, tem alguém sofrendo, precisando das tuas palavras. E as tuas palavras elas vão fazer diferença na vida de outras pessoas.
Mas nós fazemos isso não é para nos gloriarmos, não é para que as pessoas nos admirem. Nossa, como você... Cara, isso é o de menos. Isso é o de menos. O importante é que o nome do Senhor ele seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado. E é justamente isso, para que as pessoas elas olhem na nossa vida e consigam olhar que Deus ele está atuando em nós. Então nós nos tornamos referência. Aquelas pessoas que não creem em Deus, eles vão estar olhando o seu comportamento para ver se Deus tem realmente transformado a sua vida, se realmente você já não é mais como eles, porque tem muitas pessoas que te conheciam há muito tempo e elas sabem o que você faria, sabe quando você bebia, quando você ficava doido, as coisas que você falava e tudo, e quando elas olham e vê que seu comportamento, você nem parece mais aquela pessoa, isso dá crédito a Deus, porque nós, por nós mesmos, continuamos sempre o mesmo. Diga a alguém que entrou em uma relação, às vezes imaginando que poderia mudar a outra pessoa para se amoldar aos seus interesses. Mulher tem o costume disso. Pega o Zé Droguinha, pega um cara que é com a vida toda torta, aí ela acha que porque ela tem um conhecimento um pouco melhor, uma vida um pouco melhor do que a outra pessoa, talvez não peque das mesmas formas ou na mesma intensidade, porém não tem aquele conhecimento da palavra profundo nem nada. Continua ainda adorando as mesmas coisas erradas que o Senhor condena, e aí ela pega a vida dessa pessoa e acha que vai virar o bezerrinho dela, né? Que vai virar o cordeirinho. Dá certo isso? Não dá. Não funciona assim. Não existe transformação se Deus não estiver no meio. Você esquece. A primeira pessoa que você deveria estar preocupado em se converter é a si mesmo. Já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira? E se você tiver se convertido, você vai terminar e vai continuar lendo e nunca mais vai parar, porque isso não é um fim. Da mesma forma que você se alimenta todos os dias de comida normal e das coisas que tomam banho, isso faz parte da nossa rotina. Isso faz parte da nossa vida, é necessário, nós temos necessidade disso. Porque quando a nossa alma ela fica com fome, nós ficamos tristes, nós ficamos com dúvida, nós ficamos desiludidos, nós ficamos ansiosos. Quando falta oração, sobra ansiedade, sobra perturbação, sobra pensamentos ruins, sobra negatividade, pessimismo, sobra de tudo. E aí quando isso começa a acontecer, nós procuramos tentar encontrar um culpado. E aí as coisas voltam de novo naquele ciclo. O ciclo onde todas as coisas simplesmente não saem do lugar e parece que a vida cada vez mais está afundando. Então em nós, como a glória de Deus ela pode ser vista porque nós estamos nos convertendo e a nossa vida está sendo transformada, nós devemos sim buscar os irmãos que estão em trevas. E isso eu quero dizer não para que nós condenamos as pessoas pelos seus pecados, não é esse o nosso papel, mas testemunhar que Deus os ama, que existe um Deus que quer ter intimidade, oferecer esse devocional, muitas vezes incentivar, manda um dia, manda outro, conversar sobre, porque a nossa fé, simplesmente dizendo que acredita, se eu não tenho esse tipo de comportamento, é complicado. Se a gente for na palavra de Deus, lá em Tiago 2, versículo 14 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Então, esse versículo ele deixa muito bem claro que quando nós estamos transbordando pelo Espírito, quando nós estamos crendo da forma certa, buscando o Senhor, nós queremos que a nossa fé ela seja exercitada, não simplesmente através de palavras. E é isso que ele está falando. Na verdade, não é a questão das obras. Então, porque senão se fosse assim, se eu só fizesse, estaria bom, eu não precisaria ter fé. Mas é um complemento. Então, pelo fato de eu ter fé, eu faço. Não é o fazer, mas é a fé que me motiva a fazer. Porque se fosse o contrário, por que Deus diz, olha, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Se eu não precisasse amar só a Deus e não precisasse amar o próximo, eu não precisaria exercitar a minha fé. Mas é por crer em Deus, por saber que Deus é amor, que eu posso ter amor para mim e para as outras pessoas. Porque sem Deus,
não existe amor. Por mais que o próximo esteja perto de mim e eu tenha a vontade de amar, eu não estou fazendo amor. Eu estou criando uma dependência que se baseia muitas vezes nas coisas que eu imagino, ou na minha busca de segurança na questão financeira, ou segurança emocional, porque é alguém que você não quer estar sozinho, entendeu? E aí, tudo isso se baseia no quê? Na falta de Deus. Porque se eu creio que Deus não é o suficiente para que possa um milagre acontecer na minha vida e eu preciso de terceiros, tem alguma coisa errada. Então o meu relacionamento com Deus vai definir todo o resto. E principalmente, se eu me relaciono com pessoas maduras na fé, é muito mais fácil. Porque pessoas que não têm esse tipo de maturidade espiritual, primeiro, elas são dramáticas. Elas são pessoas que muitas vezes vão ficar tentando te persuadir. Pessoas que querem brilhar, elas não aceitam que outras pessoas possam ajudar a fazer parte de alguma coisa onde Deus seja glorificado. Elas precisam pegar a glória para si mesmo. E tudo isso acaba sempre caindo contra elas mesmas. Por isso eu sempre falo, como estão os teus sentimentos? Como está o teu coração? Como está a tua motivação? Você está conseguindo entregar para o Senhor? Às vezes você não sente que Deus o perdoou. Por que você sente isso? O que você acha que falta para te perdoar ou para que você possa se perdoar? Por que você crê que Jesus não tem o poder disso? Por que você acha que você precisa disso? Na maior parte do tempo, às vezes a gente tem orgulho. Às vezes a gente tem dependência, às vezes a gente tem medo e tem qualquer outro tipo de coisa. Só que se essa pessoa morresse um dia, tivesse um acidente e acontecesse, e aí? Você ia ter que vivenciar exatamente as mesmas coisas. Então essa pessoa estando perto ou estando longe, não garante nada. Não garante nada. Sabe, a nossa garantia é o Senhor que estará conosco, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Que adianta falar assim, ai não, eu creio em Jesus, nossa, Deus é muito bom. Cara, não consegue viver a própria vida, não consegue levar nada de bom para ninguém, não consegue fazer nada por ninguém, nada. Então a nossa vida, ela precisa passar por esse processo de evangelização, de ajudar outras pessoas a entrar no caminho. Ah, mas eu não consigo falar. Meu, tem gente dentro da tua casa perecendo. E Deus colocou essas pessoas para você. Deus está tentando te capacitar. Todos os dias eu falo a mesma coisa. Olha, leia a palavra de Deus, escute louvores e faça orações. Todos os dias. Eu não sei o que você está esperando. Daqui um pouco acontece alguma coisa, você vai se questionar se Deus salvou aquela pessoa ou não salvou. Mas essa vida estava na sua responsabilidade. Se a gente vai lá em Ezequiel, Deus fala assim, olha, eu vou entregar para você algumas coisas que você tem que fazer. E se você não fizer por essas pessoas, a culpa vai ser sua. Agora, se você for lá entregar a mensagem, essa pessoa ela se arrepender e se converter, poxa, excelente. Não, ela vai ganhar recompensa e você vai ganhar recompensa. Agora, se eu pedir para você fazer algo por mim e você for lá e fazer e a pessoa simplesmente não quiser, tudo bem, a tua parte você fez. E é isso que nós precisamos, parar de pensar. Nós ficamos o tempo todo pensando se devemos fazer algo bom, com receio do que a pessoa vai pensar, e a pessoa ali perecendo, precisando de alguma coisa. Agora, se ela receber e assim escolher que não quer ter intimidade com Jesus, tudo bem, faz parte, não tem problema nenhum, mas a nossa parte a gente tem feito, porque a glória de Deus está sobre nós e Deus disse, levante-se. E nós estamos obedecendo, estamos nos levantando. Estamos nos levantando. E esse é o ponto em questão. Então nem todo mundo vai receber com alegria a mensagem de Deus, talvez hoje, mas daqui a um tempo essa pessoa ela pode entender e olhar a tua vida e falar, meu, o que eu estou fazendo ainda aqui? Por que eu continuo sofrendo as mesmas coisas? Por que eu continuo passando pelas mesmas coisas? Olha esse cara era meu amigo, a minha amiga. Olha como a vida dele está diferente, eu aqui ainda. Nos mesmos bares, nas mesmas camas, nas mesmas pessoas, nos mesmos sonhos, na mesma espera. E é isso só. Como se tivesse que acontecer alguma coisa para que eu pudesse começar a viver. Porque enquanto isso não acontece, ainda que vivo, me sinto feito morto. E sempre isso. E sempre. Nós temos que nos animar uns aos outros. Quando nós testemunhamos, quando alguém nos testemunha alguma coisa, isso anima demais. Quando nós vemos que tem outras pessoas ajudando, isso nos anima demais. Porque nós sabemos que vai chegar um tempo que essas coisas vão fazer diferente, não apenas na vida dessa pessoa, mas dentro da casa dela.
Porque às vezes nós somos o diabo dentro da própria casa. Nós somos aqueles que desestabilizam o lar, que dizem coisas desnecessárias, ingratos, sabe? Uma pessoa que não consegue olhar o que tem de bom acontecendo e simplesmente despreza tudo por aquilo que acha que deveria acontecer e fica nisso, fazendo os outros pagarem, punindo todo mundo. Será que as coisas precisam ser assim? O dia que você entender o que o seu comportamento fez e faz, vai doer bastante no seu coração. Vai doer. Porque quando a gente se arrepende por uma vida. Por isso que a gente se converte. Porque a gente não aguenta mais viver no meio das trevas. Se todos nós ajudássemos, muita coisa seria diferente. Semear luz em meio à escuridão. Por quê? Porque a glória do Senhor raia sobre nós. E nós somos a luz do mundo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração, a despertar o interesse pela palavra de Deus para que você possa se capacitar, para que Deus também crie interesse em você também de poder ajudar a evangelizar outras pessoas, e evangelizar é testemunhar, para que você pare de esperar da igreja e comece a esperar de Cristo, para que você consiga receber o evangelho com alegria, como a salvação que entrou dentro da nossa casa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.